O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou e os que estavam na barca prostravam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao Santuário da Basílica da Amazônia. Tem aqui muitos irmãos que vêm sempre à celebração. Tem aqui irmãos e irmãs que mandaram celebrar a Santa Missa conforme suas intenções. Tem ainda irmãos e irmãs nossos que estão passando os derradeiros dias de férias, nossa cidade, bonita cidade de Belém, e tantos irmãos e irmãs que já chegaram para o congresso. Bem-vindos! Belém se torna assim aquilo que o seu próprio nome significa: casa do pão, casa de todos, mas ainda porque é também a casa da mãe de Nazaré. Aqui acontece o grande Círio, aquele que reúne mais de 2 milhões de peregrinos no dia e na véspera da grande festividade. Bem-vindos todos. Hoje a palavra de Deus nos acolhe de um modo generoso e fala-nos coisas especiais. Aliás, tudo aquilo que vem de Deus é especial ao nosso coração, faz bem para a nossa alma, nos purifica, nos aquece, nos alegra. Várias coisas hoje podíamos falar. Como o tempo é o que é, temos que escolher. E eu queria repartir com vocês esta experiência. Os discípulos estão indo na barca sozinhos. Jesus ficou lá na beira. E é a vida. Nós nascemos, estamos neste mundo
inseridos neste mundo de meu Deus. Cada um segue a sua vida, a sua história. As pessoas costumam dizer, cada um vai seguindo o seu destino. Não é assim esta palavra, destino não é muito cristã. Mas cada um vai prosseguindo a sua caminhada, a sua história. Muitas vezes, Deus, que nos olha sempre, e está sempre a acompanhar-nos com o seu olhar, percebe que nós também sentimos medo. Medo da vida, medo da existência. Ousaria dizer, medo que é também uma maneira de expressarmos nossa insegurança. Sentimos-nos seguros, a sós. E muitas vezes até perdemos a consciência de que Deus está nos vendo, está nos olhando, não como um ser castigador, um carrasco, mas nos acompanhando com aqueles olhos paternais, que ao mesmo tempo são também olhos maternais, nos olhando. Porque Deus não nos substitui, Deus não tira a nossa liberdade, até mesmo quando é para nós fazermos besteiras, coisas erradas. Deus tem o maior ciúme e o maior respeito pela nossa liberdade. E a gente vai, e se apresentam situações assim, semelhantes, pois, a estas grandes ondas que agitam a barca, que agitam a nossa existência, a ameaça dos ventos, das tempestades, sobretudo quando então o vento sopra de modo contrário. Aí é que é. Deus que nunca nos abandona, Deus que é o partner sempre fiel, vem ao nosso encontro. E o que muitas vezes acontece é que nós sentimos medo de Deus, temos medo de Deus. E ai, e alguém já disse que quem tem medo é porque está em culpa, né? Quem tem medo é porque está no pecado, é porque pisou na bola, é porque sabe que não está em dias. Então, o aproximar-se de Deus provoca o medo em nós. E pensamos que é um fantasma, alguma coisa assim terrificante. E até mesmo chegamos a dizer, é um fantasma. Algumas vezes nós gostamos de chamar o nome do inimigo. Há pessoas que adquirem aquele cesto de linguagem, aquela mania de todo tempo ficar chamando o nome do capiroto, o nome do inimigo, declaradamente. Em criança, a gente aprende que cada vez que a gente chama o nome do inimigo, ele dá uma gargalhada. Ha. Pois nós devemos aprender que não devemos imaginar fantasmas, e menos ainda visualizar, ver, invocar, brincar com o mal, com o demônio, com coisas desse gênero. Devemos unicamente querer a Deus, ver a Deus, abrir espaço no nosso coração para Deus, sermos propriedades de Deus, porque isso nós já somos desde o nosso nascimento. Nós nascemos porque Deus nos criou, nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo e a adoção de filhos e filhas de Deus. Portanto, nós não temos outro destino, como diz o canto católico, a não ser o céu. O céu é a nossa pátria. E a palavra de Jesus que diz aos seus discípulos medrosos é: coragem, coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa é a palavra que Deus nos diz todo o tempo.
É a palavra que reconforta o nosso coração, é a palavra que nós precisamos abrir os ouvidos para ouvir nos momentos de medo, medo da solidão, medo da existência, o medo da insegurança que temos, da segurança da nossa salvação, da segurança até mesmo dos bens materiais que são necessários à nossa vida e quando falham, criam problemas. Não termos medo de Deus. O medo não é uma coisa cristã. O medo de Deus, menos ainda. Devemos conservar, sim, em nós, prestem atenção ao adjetivo, o santo temor. Isto é uma coisa. É o respeito. É como em casa. Nenhum de nós trata o nosso pai, a nossa mãe, de uma forma assim, tão desrespeitosa, só para mostrar que em casa tem diálogo. Eles não são nossos parceiros. Assim também, Deus é nosso Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele é Deus, Ele é o outro com O maiúsculo. Ele não é nosso brinquedo. Ele tem para conosco projetos maravilhosos, nos quais estão incluídos as suas leis, os mandamentos da lei de Deus, dos quais o primeiro é amá-lo sobre todas as coisas e não tem para ninguém. Santo temor de Deus significa isto, aquele respeito reverencial, e que, aliás, faz bem também para a nossa alma, santo temor de Deus. Aquele respeito que Deus pediu a Moisés, quando entrava lá na caverna, aonde a sarça ardia e não se consumia. Tira a chinela dos pés, porque o lugar que estás pisando é santo. É esse sentido, portanto, de respeito ou de obediência respeitosa que nós devemos ter para com Deus. Do contrário, como na casa da gente, quando não tem respeito pelos pais, vira uma anarquia. E por isso, muitas vezes também, a nossa vivência da fé é anárquica. Por isso, que faltam os pontos de referência, que é o amor, o respeito a Deus. Mas não medo, é outra coisa. Todos nós aprendemos a ter pelos nossos pais um respeito amoroso, assim também para com Deus do céu. Santa Teresinha de Jesus, que amava o seu pai e dizia: meu pai é meu rei na terra. É muito bonita uma pintura que tem dela lá no jardim da casa deles, e que ela então diz: você é o meu rei na terra. Por que o rei na terra? Porque sabia que existia um rei no céu. Rei do céu é Deus, é dele o lugar, é dele o título, é dele a presença em nós. Mas, como ela amava de tal modo ao seu pai terreno, o senhor Luís Martin dizia: então, você é o meu rei na terra. Portanto, o santo temor de Deus é assim, pois, entendido à medida em que nós temos aquele respeito reverencial pelo nosso Pai da terra, pela nossa Mãe da terra. Meus irmãos e irmãs, que nós saibamos sempre invocar o Senhor, Senhor, salva-nos, e possamos ouvir da boca do próprio Cristo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Vamos fazer um instante de reflexão para buscar incutir isso, né, na nossa cabeça, no nosso coração. A voz do Pai dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo.